voltou para aqui, tem Beto. É gol! Tudo bom, pessoal? Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. Eu quero falar sobre essa derrota do Flamengo com mais ênfase em algumas características aqui do time e apontar os meus canhões para o Wesley. Um jogador que, se eu falar que é medíocre, eu estarei sendo bonzinho demais. É um jogador horroroso, que não tem a menor condição de ser sequer reserva do time do Flamengo, quanto mais titular, né? Ele errou absolutamente tudo na partida contra o Juventude nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. E repito aqui, não tem a menor condição de estar no elenco do Flamengo, porque vai ser usado, vai ser utilizado. O Rodinei, que é um jogador que eu não gosto, eu não tenho por que gostar do Rodinei, porque fez gracinha comigo depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 2022, Rodinei era 1000 vezes melhor do que esse Wesley, para ter uma ideia, né? O Wesley foi um dos jogadores que mais prejudicaram o Flamengo nessa péssima atuação rubro-negra na partida contra o Juventude. Se não fosse o Rossi, seria demais. Mas tudo começa no lance do primeiro gol do Juventude, em cima do Wesley. É bem verdade que a falta do Léo Pereira foi burra. Ele não poderia ter cometido aquela falta na linha lateral com o jogador do Juventude de costas. Não ia sair absolutamente nada dali, né? Então tudo começa com o Wesley. E no gol, no lance do segundo gol do Juventude, na cobrança do escanteio, o Mandaca chega livre porque o Wesley ficou assistindo ao jogador do Juventude empurrar a bola para o gol guarnecido pelo Rossi, né? No escanteio, numa cobrança de escanteio. Para mim, o Tite deu um azar danado, porque ele faz as alterações que o Flamengo deveria ter feito, e aí o time tomou gol. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento do professor de guitarra e violão, Átila Reis, que vai te dar uma aula experimental de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo. Você quer ter um novo hobby? Então eu digo para você que a melhor coisa possível, eu sou guitarrista, frustrado é verdade, mas sou, é você aprender a tocar um instrumento musical, tá? E aí você entra no link que está aqui na descrição deste vídeo, que vai te colocar em contato com o professor de guitarra e violão, Átila Reis, que é um músico profissional, ou seja, formado em música, e ninguém é mais gabaritado do que ele para lhe ensinar isso. Então é assim, você vai entrar em contato com o professor de guitarra e violão, Átila Reis, vai marcar uma aula experimental, por minha conta, tá? Essa aula experimental. E aí depois você vai gostar pra caramba e vai estabelecer com ele a periodicidade do aprendizado e o valor desse aprendizado também, tá bom? Seguindo por aqui com o assunto deste vídeo. Muita gente vai falar assim, o Ayrton Lucas não jogou porcaria nenhuma, não jogou mesmo. Mas o Ayrton Lucas já teve excelentes apresentações com a camisa do Flamengo. E outra, ali não tem um problema, porque tem o Matias Vinha, que quando voltar dessa maldita Copa América, vai acabar sendo titular, porque é muito mais jogador do que o Ayrton Lucas. Em que pese o fato do Vinha ter jogado muito mal contra o Milionários na altitude, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores da América, mas isso é passado, né? O cara vem jogando bem e tal, é titular na seleção do Uruguai, treinada pelo Marcelo Bielsa, né? Que é mais técnico do que o Tite, aliás, e vai ser titular, enfim. Esse não é o ponto que me preocupa. Me preocupa muito a diretoria do Flamengo assistir essas exibições tétricas do Wesley, por exemplo, e achar que o Flamengo não tem que contratar um lateral direito. O Flamengo precisa com urgência de um lateral direito. Até porque, quando a gente olha para, mais uma vez, maldita Copa América, a gente vê que o titular da posição é o Varela, que, convenhamos também, é um jogador bem mais ou menos, e alertamos isso quando ele foi contratado em junho, julho ali de 2022, tá? A gente alertou para isso. Fala, ó, esse jogador aí não é nada demais. Fizemos um vídeo sobre isso, você que está há muito tempo inscrito no canal vai se lembrar disso. Outro jogador que vem da base do Flamengo e até agora não justificou em nada a expectativa, a confiança que o Tite tem nele, é o Vitor Hugo, né?
E volta e meia eu vejo notícias dizendo, não, o Wolverhampton, que é o Vitor Hugo, o Nottingham Forest, times da Premier League. Gente, vendam, né? Porque é um jogador absolutamente mediano, né? Começou jogando pelo lado esquerdo na partida contra o Juventude, aí o Tite tirou o Lohan para botar o Alan, e aí Vitor Hugo virou um meio-campista e não fez absolutamente nada. O Flamengo não conseguia segurar a bola no segundo tempo no seu campo ofensivo, muito por causa da inoperância do Vitor Hugo. E aí eu faço uma crítica ao Tite e digo sempre isso por aqui, né, pessoal? A análise tem que ser jogo a jogo, né? O Lohan estava jogando bem? Não, não estava. Aliás, é o terceiro jogo ruim do Lohan. Atlético Paranaense, Fluminense e agora contra o Juventude, né? E como é complicado jogar nesse Alfredo Jaconi, né? O Flamengo tem um karma com esse estádio, mas isso aí é outra história e tal. Porque o Vitor Hugo não fez nada no primeiro tempo. O Lohan ainda tentou alguma coisa ou outra. Por que não manteve o Lohan e tirou o Vitor Hugo para colocar o Alan, né? Então são coisas assim que eu não consigo entender, né? O Tite gosta do Vitor Hugo e tal. Foi um time mutilado. Isso tem que ser dito, isso não pode fugir da análise, né? Um time desfigurado, completamente desfigurado pela ausência de jogadores, né? Que estão servindo as seleções na Copa América. Vinha, Varela, Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, né? Mais jogadores lesionados. O Flamengo hoje não tinha nenhum ponto esquerdo. Cebolinha está machucado, vai ficar mais um tempo fora. Bruno Henrique machucado, né? Então o Flamengo absolutamente mutilado e aí vai ser difícil, cara. O Flamengo estava sendo heróico, né? Conseguindo manter a liderança, está na liderança ainda do Campeonato Brasileiro, muito graças ao Rossi, que impediu uma derrota mais acachapante ainda para o Juventude, né? E o Bahia ganhou do Vasco, chegou aos 24 pontos, mas no saldo de gols, graças àquela goleada do Flamengo sobre o Vasco, o Flamengo leva vantagem de 9-7, né? E o Palmeiras tomou a sova do Fortaleza, perdeu por 3-0, também com vários problemas de lesão, essa coisa toda, jogadores cansados. Quer dizer, o calendário do futebol brasileiro é um crime. E é mais criminoso ainda não parar o Campeonato Brasileiro durante essa maldita Copa América, que eu repito por aqui, é um absurdo o Campeonato Brasileiro continuar. Cadê a isonomia da competição? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.